Nesse vídeo eu vou ensinar você a criar o lendário, o clássico Jogo da Velha, um jogo muito antigo que já está disponível em diversas plataformas, mas eu vou criar um Jogo da Velha minimalista aqui no Jetpack Compose utilizando a linguagem Kotlin. E sim, meu amigo, você pode criar jogos utilizando o Android Studio e a linguagem Kotlin, jogos simples, intermediários ou até complexos, e publicar na loja da Play Store e monetizar esses jogos. Então nessa videoaula eu vou te mostrar como que eu criei esse Jogo da Velha bem minimalista, mas bem legal, que você pode se divertir aí com seus amigos, com a sua esposa, com a sua família, e é uma maneira interessante de você se autodesafiar. Então você vai aprender muito durante o processo, vai trabalhar bastante o raciocínio lógico, que é a base de todo programador. Então bora começar mais um vídeo? Então bora lá! Então vamos lá, pessoal, vamos criar o nosso projeto. Eu vou escolher aqui uma atividade vazia com o Compose e eu vou colocar o nome do meu projeto de Jogo da Velha, mas você pode colocar o nome que você achar melhor. E eu vou clicar em Finish e esperar meu projeto ser criado. Após o projeto ser criado, eu vou excluir todas as funções composables que vêm por padrão. Você pode tirar todos os imports que não são necessários e a gente vai começar a criar a interface principal do nosso game. Então nesse caso eu vou precisar criar uma função composable que eu vou chamar de Jogo da Velha. É nessa função que eu vou criar a estrutura dorsal do meu game, a estrutura dorsal da minha aplicação. Basicamente o nosso layout vai ter uma coluna principal e dentro dessa coluna principal a gente vai ter uma row, uma linha, e dentro dessa linha a gente vai ter o texto onde vai mostrar o jogador atual, que nesse caso vai jogar ou X ou círculo, e também vamos ter um ícone de refresh para a gente poder resetar o game. Nesse caso eu vou fazer uma estrutura dorsal bem simples, bem minimalista, para não ficar muito complexo esse aplicativo, mas você pode criar a interface que mais lhe agrada. Então beleza, nessa parte de interface é a gosto, eu vou pular essa parte e eu vou direto para as funcionalidades do nosso Jogo da Velha, que é o que importa. Então eu vou explicar para você passo a passo como que funciona a lógica do Jogo da Velha. Bora lá? O Jogo da Velha tem um tabuleiro de 3x3. Então basicamente nós precisamos criar essa grade onde vai representar o tabuleiro do jogo, onde vai ter 9 quadrados, 3x3, 3 linhas e 3 colunas. Então depois que você criar a interface principal, colocar a coluna, colocar o texto e também o ícone de refresh, logo abaixo, no final da coluna, a gente vai começar a construir a lógica da grade. A gente precisa formar essa grade 3x3. Então, nesse caso, eu vou criar aqui uma função composable, uma função onde vai representar essa grade. E essa função vai ter dois parâmetros. O bloco, que nesse caso vai retornar uma lista de string, e nós vamos ter mais um parâmetro, que nesse caso vai ser o clique do bloco. Então a gente precisa definir o clique do bloco, que vai retornar uma função anônima com um parâmetro inteiro. É onde a gente vai pegar o index desse bloco. Então agora a gente vai criar as linhas e as colunas. Eu vou criar aqui uma coluna, uma função composable de coluna, e aqui eu vou definir um loop, um for. E eu vou passar uma variável chamada de row, onde vai ter um intervalo de 0 a 3, que nesse caso o 3 não é contado. É uma faixa de números que vai de 0 até 2. A gente vai excluir o 3. Então nesse caso vai ser 0, 1, 2. E depois a gente vai dar mais um for aqui para a gente criar 3 colunas. Então aqui eu vou criar aqui uma variável chamada de call, que vai ter um intervalo de 0 a 3. A mesma coisa, 0, 1, 2. E aí a gente vai criar 3 colunas. Ou seja, em cada linha a gente vai criar 3 colunas. Agora a gente precisa fazer o cálculo do índice, para saber a posição exata do índice de cada bloco. Eu vou explicar para você como é que funciona. Então vamos lá, como é que funciona a lógica dessa grade? A gente vai ter a primeira linha, que nesse caso vai ser a row 0. Nessa linha 0 a gente vai ter o índice 0, o índice 1 e o índice 2.
nós vamos ter a linha 2, que nesse caso vai ser a row 1, que vai ter os índices 3, 4 e 5. E nós vamos ter a terceira linha, que nesse caso vai ser a row 2, que vai ter o índice 6, 7 e 8. Então cada linha dessa daqui vai ter vários quadrados e cada quadrado, cada bloco vai ter um índice diferente. Sempre vai começar no 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então nós temos 3 linhas e 3 colunas. Então a gente vai ter a coluna 0, que é a primeira coluna. Nós vamos ter a segunda coluna, que vai ser a coluna 1, né, com ID 1. E nós vamos ter a terceira coluna, que vai ter o ID 2. Então, basicamente, essa daqui é a lógica da nossa grade. Grave bem esses índices, essas linhas e essas colunas, porque é muito importante para você conseguir definir a posição. Então, beleza, a gente vai criar aqui uma variável chamada de index e o index vai receber a nossa row vezes 3 e a gente vai somar mais a coluna. Depois a gente vai criar aqui, né, a parte do quadrado. Mas deixa eu te explicar como é que funciona a lógica desse index. O cálculo row vezes 3 mais a coluna vai converter a posição da linha e coluna em um índice de lista, que é uma abordagem comum na programação para a gente conseguir mapear as coordenadas de uma matriz, ou seja, de um array unidimensional. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira saber exatamente qual que é a posição desse X aqui na nossa grade. Nesse caso, ele está posicionado aqui na segunda linha da nossa grade, na terceira coluna, na coluna 2. Terceira coluna, segunda linha, row 1, column 2. Então, nesse caso, o index vai receber 1, que nesse caso é a segunda linha, vezes 3 aqui, né? 3 linhas e 3 colunas, mais 2. Então, aqui vai ser mais a coluna. Então, o 2 aqui é o ID da terceira coluna, que é 2. Vai ser igual a 5. Então, esse X aqui, ele está posicionado no índice 5 do nosso array. E isso vai valer para todas as outras posições. Sempre vai ser essa fórmula aqui, beleza? E a gente vai saber exatamente onde está o X e aonde está o círculo. Beleza, a gente criou a parte lógica da nossa grade, mas para exibir essa grade para o nosso usuário, a gente precisa criar a parte visual. É agora que a gente vai configurar a parte visual, vai desenhar essa grade do tabuleiro. Então a gente vai criar uma função composable, que nesse caso vai ser representado pelo quadrado, né? Cada quadrado ali da nossa grade, e vai receber 2 parâmetros, o value, que vai ser uma string, e um outro parâmetro de onClick, que nesse caso vai ser o clique do quadrado. E aí, para você construir, você pode utilizar um componente de caixa, um box. E nesse box a gente vai definir um tamanho, né, uma largura e uma altura para essa caixa, para esse quadrado de 100 dps. Eu vou definir um size de 100 dps. Eu também vou definir uma cor de background para essa grade, que nesse caso vai ser branco. E eu vou definir a cor da borda dessa grade. Primeiro eu vou definir a largura da borda, que vai ser 2 dps, e a cor da borda vai ser um verde escuro. E eu vou definir um clique nesse quadrado, utilizando a função clickable, que você encontra no parâmetro modifier. E aí eu vou passar o parâmetro onClick. Depois eu vou só fazer os alinhamentos necessários, alinhar tudo para o centro, e a gente termina a estrutura dorsal do box. Depois eu preciso passar, né? Eu vou passar depois, que são os valores que vão ficar dentro dessa caixa, que vão ser um texto. E aí eu vou configurar isso daí daqui a pouco. Então, nesse caso, eu vou passar para a grade a nossa função composable quadrado e a gente vai passar o bloco passando o index, a posição exata. E também vamos passar para o nosso onClick o clique do bloco que a gente vai configurar. Então, o value é o valor do quadrado, que pode ser x ou círculo, ou uma string vazia. E o onClick é uma função que vai ser chamada quando o quadrado for clicado. Agora a gente vai criar a função do clique do bloco. Para fazer isso, eu vou criar 3 estados. Um estado para o bloco, que nesse caso ele vai receber uma lista com 9 elementos. E com esse list a gente vai conseguir criar uma lista que vai ter 9 elementos, todos inicializados com uma string vazia. Como o jogo da velha tem um tabuleiro de 3x3, totalizando 9 posições, precisamos de uma lista que vai conter todas essas 9 posições. Então esse é o resultado da nossa lista com 9 posições. A gente vai ter basicamente 9 elementos, né, 9 strings vazia, porque o tabuleiro começa vazio. E a gente vai populando, né,
conforme a gente vai clicando nele. Depois eu vou criar um outro estado onde vai ser o meu jogador atual. E aí eu vou definir um estado do tipo string, que nesse caso eu vou começar com o valor x. Sempre o jogador atual vai começar com x e o próximo vai ser o círculo. E o terceiro e último estado vai ser o estado do vencedor, quem venceu o jogo, que também vai retornar para nós uma string. Mas por enquanto ele vai começar como nulo. E aí logo abaixo eu vou criar uma função onde vai ser o clique do bloco. Eu preciso definir o clique do bloco. Ele vai receber, essa função vai receber o parâmetro index, que vai ser um inteiro. Então esse index é um número inteiro, como a gente já viu. Ele vai receber e a gente vai definir algumas validações. Então o primeiro if vai verificar as duas condições. Se o bloco que contém um index é igual a vazio e se o vencedor é igual a nulo. Só para você entender, o bloco index igual a vazio é para a gente verificar se a célula clicada está vazia ou se ela não foi preenchida ainda. E o vencedor igual a nulo verifica se já há um vencedor. Se vencedor é nulo, significa que o jogo ainda não terminou. Depois a gente precisa atualizar o bloco. Então bloco recebe bloco toMutableList.apply, diz, a gente passa o index, recebe jogador atual. Então nesse caso, o bloco.toMutableList vai criar uma cópia mutável da lista de bloco, porque listas imutáveis não podem ser modificadas diretamente. Esse é um ponto importante. O apply no index igual a jogador atual vai modificar a cópia da lista e a gente vai atribuir um valor do jogador atual à célula clicada. Então, nesse caso, a gente vai atualizar a lista de blocos com a nova lista modificada. E por último, é feito mais uma validação, né? Se jogador atual for igual a x, a gente vai passar para o círculo. Senão, a gente volta para o x novamente. Então, a gente vai trocar o valor de jogador atual entre x e círculo. Então, se o jogador atual é x, a gente vai mudar para círculo e vice-versa, beleza? E depois a gente vai passar o valor para o nosso quadrado, que é o clique do bloco, passando o index de forma dinâmica. Aí nesse caso eu vou passar a grade espera o bloco, que nesse caso é a nossa lista vazia, e a gente vai passar o clique do bloco, passando a função clique do bloco. Se a gente executar, a gente consegue visualizar a grade 3x3 e a gente já consegue definir os cliques normalmente. Agora o que a gente vai fazer é definir o texto, né, dentro da box, que vai representar o valor x ou círculo. Então nesse caso a gente vai passar uma função composable de text. Esse texto vai receber o value, que vai ser x ou círculo, certo? E aí você pode definir um estilo, você pode colocar uma cor para esse texto. Nesse caso eu vou colocar verde. E aí você pode definir negrito, enfim, várias configurações que são a gosto. Nesse caso eu vou definir aqui um negrito extra bold, né? Um negrito bem mais forte. Eu vou executar e agora, se eu clicar no bloco, já aparece o texto. Que nesse caso é representado ali pelo X ou círculo. Já está fazendo a lógica corretamente. Agora a gente vai fazer a lógica do reset. Quando eu clicar no ícone de reset, eu quero limpar tudo que está na nossa grade, né? No tabuleiro, para a gente resetar o jogo. Então você vai acessar o icon que está dentro da linha e você precisa definir um clique nesse icon. Vamos definir a função clickable e agora a gente vai fazer o reset. Então o bloco vai receber uma lista vazia, você vai colocar lá os 9 elementos e ela vai voltar para vazia novamente. Beleza. Depois a gente vai pegar o nosso jogador atual, ele vai voltar a ser X, sempre vai começar com X, e o vencedor a gente vai passar para nulo. Então não temos nenhum vencedor. E aí quando você executar, quando você colocar ali todos os selecionar tudo certinho, né, e clicar em resetar, ele vai apagar tudo da nossa lista, né, e vai resetar o jogador atual e o vencedor. Legal, então essa parte aqui é bem simples. E por último, a gente vai fazer talvez a parte mais complexa do jogo, que é verificar o vencedor. Então a gente vai criar um método privado, que nesse caso a gente vai verificar o vencedor. E esse método vai esperar um parâmetro, que nesse caso é uma lista de bloco, e ele vai retornar para nós uma string. Depois a gente vai criar uma variável onde vai conter uma lista com todas as combinações possíveis de vencedores. Então a gente precisa definir as combinações vencedoras. É uma lista de listas que vai definir todas as combinações possíveis de índices que representam uma vitória em um jogo da velha. Nesse caso são as linhas, colunas e diagonais, que podem formar uma linha de 3 símbolos iguais. Então, por exemplo,
0, 1, 2 é uma combinação vencedora. Então 0, 1, 2. A gente vai ter ali uma forma de o usuário vencer o jogo. Depois 3, 4, 5. Índice 3, 4 e 5. Mais uma forma de vencer. E assim a gente vai criando uma lista onde vai ser as combinações vencedoras. Todas as formas que o usuário tem para vencer o jogo da velha. Então vamos fazer aqui um mais complexo. Eu vou pegar aqui um que é diagonal. Por exemplo, 0, 4, 8. Então 0 é o primeiro bloco, 4 é o quinto bloco e 8 é o último bloco, índice 8. E a gente consegue formar mais uma combinação vencedora. Então basicamente é assim que funciona a parte de a gente verificar quem é o vencedor. Depois a gente vai fazer um for, combinação no intervalo de combinações vencedoras. A gente vai iterar sobre cada combinação vencedora e a gente vai fazer a desestruturação aqui em Kotlin. Então, dentro dessa variável combinação, a gente vai ter a combinação atual em 3 índices, que nesse caso vai ser o A, o B e o C. É para a gente conseguir checar quem vai ser o vencedor. E como é que funciona essa desestruturação? Significa que você está pegando a lista combinação e atribuindo seus 3 elementos a variáveis individuais, A, B e C. Então, nesse caso, o A receberá o primeiro elemento da lista, que nesse caso vai ser o índice 0. O B receberá o segundo elemento da lista, que é o índice 1. E o C receberá o terceiro elemento da lista, que nesse caso é o índice 2. E aí depois a gente vai fazer um if, que nesse caso o bloco vai receber o índice onde vai estar o A, se for diferente de vazio, e o bloco com índice A for igual ao bloco com índice B, e o bloco A for igual ao bloco com índice C, aí sim a gente vai verificar se as 3 posições da combinação A, B e C são iguais e não estão vazias. Então a gente precisa fazer essa verificação. Então dessa forma a gente vai conseguir saber quem vai ser o vencedor. E aí a gente vai retornar o bloco com o índice correto. E também a gente pode fazer uma validação para verificar o empate. Então a gente pode retornar mais um if, a gente pode dar aqui um bloco.all. E se não estiver vazio, a gente vai passar empate, senão a gente vai passar nulo. Se todas as células do tabuleiro estão preenchidas, ou seja, each is not empty, então o jogo está empatado e vai retornar empate. Se ainda tiver células vazias, blocos vazios, vai retornar null, indicando que o jogo ainda não acabou. E para finalizar, a gente vai configurar o estado vencedor. O estado vencedor, que por enquanto está nulo, vai receber a nossa função verificar vencedor e a gente vai passar para a nossa lista de blocos o nosso bloco. E no texto onde está jogador X, a gente vai passar um texto dinâmico através do estado vencedor. A gente vai dar um let e dentro desse bloco do let, a gente vai passar uma string fixa vencedor. E a gente vai conseguir saber qual é o vencedor através desse it, através dessa string, que vai chegar de maneira dinâmica. A gente vai colocar aqui o operador Elvis e a gente vai colocar também aqui qual vai ser o jogador atual. Nesse caso, vai ser X ou círculo. Então a gente vai ter o vencedor e o jogador. Primeiro vai começar com o jogador. Quando houver um vencedor, aí sim vai mostrar lá o texto vencedor e vai mostrar quem é o vencedor, se é X ou círculo. Pessoal, basicamente é isso. Esse daqui é o nosso jogo da velha feito na linguagem Kotlin, utilizando esse paradigma de programação declarativo com o Jetpack Compose. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, nesse formato diferente. Você viu que dá para criar games com a linguagem Kotlin. Games mais simples. Dá para criar games mais complexos? Sim, também dá. Então você pode criar jogos também e publicar esses jogos na loja da Play Store. Não precisa ser nada complexo, mas se for algo divertido, eu tenho certeza que você vai conseguir muitos downloads e até monetizar essa aplicação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quiser aprender a criar aplicativos com o Jetpack Compose, eu vou deixar o link do meu treinamento, onde eu ensino você do zero ao mais avançado. Dá uma olhadinha lá, porque o preço tá muito bacana ainda. Aproveita que o preço ainda não aumentou. Então eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,